Voltamos, Schmidt. A live caiu ali, a primeira parte da live foi por conta do tempo, né? Existe uma... Voltamos para essa segunda parte, só para a gente finalizar. Estou aguardando o Humberto retornar aqui. Obrigado, Cláudio Broto, professor Cláudio Broto, Campus Vitória. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, Kissila. Voltamos porque, na verdade, o nosso intuito da live era fazer algo em torno de, no máximo, 1 hora mesmo. Mas, como vocês estão vendo, o tema é sempre um tema que rende muito, né? Mas foi fantástica a participação do professor Schmidt. A gente vai só agora finalizar mesmo, sabe? Para a gente não terminar de forma abrupta como foi. Então, falar para vocês, pessoal, o Next é uma plataforma de eventos que a gente tem na Agifes para difusão dos conceitos de inovação, dos conceitos de propriedade intelectual. A Agifes, ela não é somente um NIT, ela cumpre o papel de NIT, mas a gente hoje tem mais de centenas de ativos de propriedade intelectual que a gente faz o gerenciamento, são mais de 60 patentes. A gente tem, só no ano passado, a gente teve 25, se eu não me engano, a Ariana me ajuda, registros de softwares, né? A gente tem vários registros de software, dentre eles a plataforma Salos, que a gente transferiu. E aí, como a gente estava falando da transferência, e onde a gente tinha parado, essa transferência de tecnologia tem todo esse lado técnico que a gente falou, técnico jurídico, de análise também, técnico também da parte de gestão administrativa que a gente foi fazendo com o INPI para a gente conseguir a averbação. Isso, como o Humberto estava falando, dá segurança jurídica para ambas as partes, tanto o IFES, né, que foi ali a parte tanto licenciado quanto licenciante, e a gente precisou aprender muito nisso, e foi um aprendizado grande, e isso está tudo documentado, e ao final a gente consegue atender então, principalmente ao quesito da Constituição, artigo 219, parágrafo único da Constituição, onde inseriu a transferência de tecnologia como um estímulo que o Estado precisa realizar, como também na Lei de Inovação. A gente tem lá o primeiro artigo da Lei de Inovação, o artigo 5º, a gente usou bastante o artigo 5º para justificar, e a gente foi trabalhando também todo esse lado educacional. Como a gente falou, houve o relacionamento da transferência de tecnologia, e aí a gente estava falando um pouco, né, disso. Deixa eu ver se o Humberto já está aqui com a gente para ele poder... Eu acho que o Humberto ainda não voltou. E a Kissila, por exemplo, está aqui, abrange quais níveis de ensino dentro do IFES? Kissila, abrange, você diz, no caso dessa tecnologia, ela teve uma abrangência tanto do ensino técnico, superior e de pós-graduação também. Teve toda essa abrangência, a gente tem essa situação de ensino verticalizado, né, no IFES, e o Telesaúde, ele tem uma participação desde alunos do técnico até o aluno de pós-graduação também. E os nossos professores, como o Marcelo Schmidt colocou aí, né? Então, essa trajetória para a Agifes, pessoal, foi e está sendo ainda de grande relevância, sabe? Como a gente estava falando, não somente atende a um quesito nosso de indicador importante do trabalho, mas principalmente esse aspecto que a gente está vendo cada vez mais da transferência de tecnologia. E eu tinha falado, né, uma transferência de tecnologia que a gente faz, ela tem um valor muito grande, porque hoje a gente tem visto, a gente gostaria de estar acompanhando um pouquinho mais próximo lá com o IMIP, mas a gente sempre se preocupa em saber como está sendo o feedback com quem está utilizando a tecnologia. A gente tem hoje um trabalho que a gente está realizando de oferta pública, está sendo organizado. A gente tem 5 cartas patentes que a gente conseguiu trabalhar aí nos últimos anos. Esse trabalho da Agifes é um trabalho que vem sendo feito pela equipe já ao longo de vários anos, então a gente valoriza muito o que vem sendo feito, uma construção de mais de 10 anos, né, dentro do nosso NIT. E aí, hoje a gente tem
uma carta patente que a gente está trabalhando aí já na oferta pública dela. E a gente espera realizar outras transferências também, e assim a gente poder trabalhar. Então, um dos pontos a gente viu nitidamente, desde da organização do projeto, a captação de recursos, que, por exemplo, o Telesaúde teve com o Ministério da Saúde, outros projetos têm com a nossa fundação aqui de Amparo à Pesquisa, FAPES, toda a organização, gestão do projeto, as alterações necessárias, as inovações incrementais, o relacionamento com o usuário, fazendo toda uma gestão de verificar as parcerias, o diálogo, a empatia ali de você imergir, como o professor Schmidt muito bem colocou, eles precisaram visitar vários municípios para entender a realidade, né? Vejam, não é somente o desenvolvimento da tecnologia, é entender de fato a dor que aquelas pessoas têm para ter o desenvolvimento tecnológico, para essa tecnologia ser registrada, para essa tecnologia ser reconhecida, para ter o uso dela e você poder difundir isso. Então, a gente está trabalhando muito para a difusão, que é um dos pilares da extensão tecnológica. Por isso, esse olhar do quanto mais a gente puder difundir, quanto mais a gente puder se relacionar, o quanto mais a gente puder estar próximo dos nossos alunos, das instituições da sociedade, isso traz um valor, agrega valor, não somente à tecnologia, como o professor Schmidt muito bem colocou, mas agrega valor à própria educação profissional, científica e tecnológica, que é o nosso caso dos institutos. Mas isso também abrange as universidades, né? Como a gente teve aí a participação. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação. A gente espera, quem sabe, nesse momento, essa foi um primeiro evento, né? A gente ensina PI para alunos, principalmente, né, a Kissila está colocando ali, através da GIFES. A GIFES a gente tem uma equipe ainda enxuta, né? Mas a gente participa através de convites das aulas ou de eventos nos campos, e a gente também tem alguns professores que até participaram aqui com a gente na live, que estão muito bem capacitados para falar de PI nos cursos, tanto do técnico, até mesmo do técnico integrado, dependendo do caso, dos nossos alunos lá de 15 anos, mas o que acontece com maior digamos, presença, com maior número, é ainda na graduação e na pós-graduação. Ano passado, por exemplo, a gente teve a participação da GIFES no curso de Engenharia de Produção do campus Cariacica, no campus da Serra, campus na área de ensino, professor Valbuza, como a Ari está lembrando, é um professor professor Christian Mariani, que já foi nosso diretor aqui da GIFES, atua tanto na graduação quanto também na pós-graduação. O professor Valbuza tem um trabalho também. Professor Everaldo, que participou aqui com a gente e que hoje está no Ministério da Cultura. Professor Everaldo sempre também trabalhando. Professora Marcela de Vila Velha também. Enfim, vários. E aí a gente tenta atuar sistemicamente. O segredo, talvez, não tem segredo, mas digamos que o caminho é trabalhar em rede sistemicamente para que isso possa se capilarizar na nossa rede e chegar de forma mais qualificada com as pessoas, tá bom? Então, um forte abraço para vocês. A Ari está lembrando aqui, professor Rapchan, sim, né? Professor Rapchan, que grande mestre nosso aí, e o professor Rapchan, recém, né, formado doutor lá no INPI também. Então a gente busca, e a própria agente de propriedade intelectual, a Paula Del Maestro, a gente incentiva muito também os nossos servidores fazerem os DLs 101 da WIPO Academy, que muitos de vocês conhecem. Humberto voltou, seja muito bem-vindo, Humberto. Humberto, então agora eu voltei só para a gente finalizar, para não ficar daquela forma abrupta. Então, evento aí do nosso Next, novas experiências de extensão tecnológica. E é só realmente para a gente ir finalizando, só para a gente não sair daquela forma abrupta que foi por conta do tempo da live. Então, Bebeto, suas palavras finais, eu também já fiz as minhas aqui, e agradecendo aí a todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente. A gente sabe que, de alguma forma, essas ferramentas
elas vão ser complementares e cada vez mais utilizadas. Schmidt, muito obrigado. Marcela, parceirona, trabalha junto com a gente na AGIFES em várias frentes. Marcela também cada vez mais atuante na área de TI, né, Marcela? Então, é com você, Bebeto, para a gente ir encerrando, tá joia? Muito obrigado. Pois é, gente, é o que eu estava falando antes, assim, esse trabalho de averbação, né, legitima tudo que a gente vem buscando fazer faz tempo, né, de permitir que, vamos dizer assim, as coisas tenham estrutura dentro da instituição, né? A instituição, por ser pública, ela, né, deve seguir os preceitos das leis, né, para que a gente possa ter condições de, sabe, fazer com que essas pretensões de comercializar, né, ou comercializar, ou compartilhar, né, tecnologia com outras instituições, sejam medidas que sejam reconhecidas, né? Então, quando a gente faz a averbação junto à NPI, a gente, né, permite que, se porventura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, para ilustrar, se porventura o telesaúde tiver que ser levado à África, né, em lugares que a gente percebe que podem necessitar desse tipo de tecnologia, né? Seja, se for gratuitamente, né, não se fala em divisa, mas se for para algum outro lugar, né, com ônus, vamos dizer assim, né, a gente pode permitir de legitimar remessas para o exterior, né? Então, assim, por exemplo, a empresa receptora, né, da tecnologia, a instituição receptora de tecnologia, ela pode fazer com que isso tenha dedutibilidade fiscal, né? Então tem todo vamos dizer assim, tem todo um reflexo legal por trás da averbação, né? Por trás da averbação junto à UNPI. E por isso a gente precisa fazer com que o nosso trabalho vá além de um registro de patente, né? O nosso trabalho tem que ir além do registro de patente, tem que ir além de vamos dizer assim, de uma situação de depósito de patente, depósito de registro de marca, né? Então essas coisas, quando avançam para o âmbito da negociação, quando avança para ter um resultado, como a equipe do Marcelo Schmidt e o Rodrigo Varechão, né, tiveram ali, permitem que a gente possa, sabe, ter esse resultado. Acho que não só a AGIFES busca isso, mas todos os NITs no Brasil devem passar a buscar isso. E eu não sei se o professor Everaldo se mantém presente aqui na live, mas o que eu estava pensando, depois que eu estudei algumas coisas e andei lendo, por exemplo, artigos de PUC e outras coisas que possam ser interessantes para a gente nesse momento, é lembrar que a gente precisa ter políticas, né, sejam políticas das instituições, né, políticas internas, sejam políticas públicas. A gente precisa ter políticas que permitam que incentivem que os docentes, que os inventores, né, os discentes, todos eles não só procurem o NIT para fazer todo esse trabalho acontecer, mas que reconheça, né, o trabalho deles na tarefa de comercialização, né? A gente precisa ver esse trabalho sendo reconhecido, sendo incentivado. Importante dizer, Humberto, para a gente ir fechando, né? Esse trabalho, um dos critérios muito interessantes que eu tenho percebido, tanto do que eu já estudei, várias pessoas, né, até mesmo um desses livros aqui comigo aqui, deixa muito claro, um diferencial na transferência de tecnologia, além de todo esse arcabouço que a gente colocou do lado jurídico, é cada vez mais o relacionamento, que quando a tecnologia está no desenvolvimento e você se relaciona com os parceiros externos, e isso já vem desde o início do desenvolvimento, isso facilita todo o trabalho de transferência e tudo isso que você acabou de falar, das negociações comerciais ou não comerciais, todo. Então isso é um ponto que a gente acabou de viver na AGIFES, que a gente viu que faz toda a diferença. Então fica aí registrado, né, nessa live
Então, Bebeto, só para a gente realmente fechar, como a gente falou, o Next é um evento, uma plataforma de eventos da GIFES, a gente espera ter outras oportunidades da gente poder estar realizando. Agradecer muito a todos vocês que estiveram com a gente, tanto na segunda parte como nessa parte aqui que a gente trouxe só para realmente finalizar. Professor Marcelo Schmidt, muitíssimo obrigado. Logo que a gente fez o convite de antemão, ele já aceitou e está aqui com a gente. Os professores, todos os professores estiveram, os alunos também. A gente teve ali Marcela, Larissa agora há pouco com a gente. A gente teve participação dos alunos do Profinit, lá da Universidade Federal de Tocantins. A gente teve o professor Cláudio Valbuza, professor Everaldo, enfim, todos que estiveram aqui com a gente, muitíssimo obrigado. A gente agradece muito em nome da Pró-Reitoria de Extensão também, o apoio Larissa, que a gente tem lá na Pró-Reitoria de Extensão. Larissa, que trabalha com a gente aí na ponta. O professor Marcelo Schmidt acabou de escrever ali, ó. E, então, o Next, novas experiências de extensão tecnológica. Pode falar, Humberto, aí a gente fecha. É isso, assim, e Kissela também tá falando lá, e eu, né? Com certeza, Kissela, a gente já ia te agradecer também. Isso aí de Campos, de Goitacazes, terra da Goiabada Castanha e outras coisas muito boas. Eu quero pedir, inclusive ao Marcelo, se não é pedir muito, né? Pedir ao professor Marcelo que sempre esteja com a gente, tentando incentivar esse trabalho, tentando fazer com que a gente consiga disseminar essa consciência da importância, né, desses momentos de averbação junto à NPI, comercialização, né, das tecnologias, né, a transferência disso para outras instituições. Eu queria pedir para que ele esteja sempre ao nosso lado, nos permitindo utilizar, né, todo esse arcabouço aí de conhecimento como, vamos dizer assim, sabe, como um bom exemplo daquilo que a gente espera disseminar no IFES. Então, agradecer mesmo aí a todos, agradecer por isso, graças a Deus nós estamos assim, avançando em novas experiências em extensão tecnológica, né? Te agradecer também, Rodolfo, tá? Te agradecer por ter feito esse belo trabalho hoje, conduziu bem. Literalmente juntos. Muito obrigado a todos. Forte Valeu, abraço. tudo de bom. Forte abraço a todos. Valeu, pessoal, muitíssimo obrigado. Então, esse foi o Next Online, através dessa plataforma, daqui do perfil da GIFES. Então, a gente tratou no evento de hoje, na nossa live, de inovação na telemedicina, a transferência de tecnologia da plataforma Salos. Professor Marcelo Schmidt, contribuição fantástica aqui com a gente, falou um pouco sobre tanto desenvolvimento, depois falamos um pouco da transferência de tecnologia, tanto a trajetória dessa transferência, foi muito rico, e para a gente também, enquanto a GIFES, a gente falou um pouco dessa experiência de aprendizado nosso da Agência de Inovação do IFES. Então, um forte abraço, esse foi o Next, uma ótima noite, muita saúde, né, e muita paz, e vamos superando esse momento juntos e conectados. Somos IFES, somos a GIFES, um forte abraço, uma ótima noite. Obrigado.